pessoal, esta é mais uma edição do podcast, agora videocast Game Day, agora no YouTube, mais uma edição acompanhando o draft do futebol americano, acompanhando os playoffs da NBA e como sempre ao meu lado estão Williams Ribeiro. Fala Roberto, Tudo bem? E aí Estamos de galera, volta. semana passada rolou o draft da NFL, a gente tem muita coisa pra falar hoje, hein? Você ficou contente com o draft do seu time? Olha, digamos que sim, cara. Eu acho que a gente tem, o 49ers tem muito pra resolver, zero. tem muitos ajustes pra fazer, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. E também Marcelo Rossi. Salve, salve galera, já que a gente já começou a introduzir esse assunto de draft, se para uns foram boas as escolhas, pra gente nem tanto. Pra Então, outros, os torcedores do Giants, Nem tanto não. a gente tá tentando muito entender ruim, até agora, né? O que aconteceu e o que se passa na cabeça do Dave Gentleman. Mas vamos falar mais disso depois do programa aí, gente. Vamos sim. Então, como a gente comentou aqui, o draft já aconteceu na NFL, as 7 rodadas aí do draft já foram. E alguns times se deram muito bem aí, outros nem tanto. Né? Nem tanto, no caso, os Giants do Marcelo. Quais foram os destaques aí desse draft? O que vocês têm aí de contratação que realmente encaixou bem no time? Vocês têm alguém que promete, algum cara, eu acho que calouro o aí principal que a gente poderia falar dos... Vamos classificar entre os que se deram bem. Podemos. Sim. Eu acho que nesse caso o Arizona Cardinals é um dos times que fez boas escolhas. Acho que o quarterback de maior destaque, que tinha maior perspectiva ou expectativa, era o Kyle Murray, por tudo que foi construído em torno dele, se ele seria jogar futebol americano, beisebol, enfim, o Cardinals, por ser a primeira escolha, acabou escolhendo o Murray, que tem grande potencial hoje na NFL nos próximos anos. Eu acho que entre os times ali, eu acho que é um dos que se deram bem também. Eu acho que também a gente pode destacar, né, alguns jogadores individualmente que foram draftados também por alguns times que geram uma boa expectativa, né? O Williams acabou de falar, né, de uns atletas. Também queria citar aí o Kyren Williams e o Jachai Polite, não sei qual é o nome dele. Os dois foram draftados aí pelo New York Jets e são jogadores que chegam realmente como grandes possíveis estrelas dentro desse time que vem se renovando a cada ano. Finalmente acredito que achou um quarterback no ano passado e agora realmente vem construindo uma equipe, então são dois jogadores que a gente precisa ficar de olho. E por outro lado, como eu já havia dito um pouquinho antes, né, a gente teve um destaque positivo aí, eu queria também frisar que o negativo foi realmente os Giants, que a gente não conseguiu entender até agora, inclusive vocês me ajudem se for possível, né, porque realmente a escolha que o Giants fez foi totalmente fora da curva, né? Fora da curva. Conta aí, explica pra quem não acompanhou o draft, o que aconteceu, qual era a expectativa e qual foi a realidade, aquele meme, né? Cara, expectativa e realidade. Olha, eu vou falar pra você que há um tempo atrás aí os Giants até cogitou a possibilidade, cogitou não, né? Teve um quarterback aí, o Haskins, né? Que estava no college, que mostrou a bigoleta, como o pessoal fala lá do estádio 97 para os Giants, e se ofereceu basicamente para vir jogar na equipe de Nova York. Inclusive ele deu entrevistas falando que era torcedor da franquia desde pequeno e etc. E tudo indicava que ele seria a primeira escolha. Tava tudo certo que no ele ia pra draft. Nova York. Eis que o general manager David Gentleman vai lá e me escolhe Daniel Jones. Nada gentleman também, né? Não foi nada de Foi uma péssima escolha, porque os torcedores dos Giants já estavam com o nome do Haskins, que tinha números altíssimos, um excelente desempenho no college, um jogador explosivo. Quase isso, cara. Já tava Já tava bem crente encaminhado, né? que ele seria o substituto de esse Daniel Lyman. Jones deve ser um cara bom, então. Um Então. cara, assim, prometido, assim, todo mundo tava querendo, cara. Só que não. Não é bem isso, né? Hoje, pelo que a gente vem analisando no NFL,
Quarterbacks que são mais explosivos e que tem mais mobilidade dentro e fora do pocket vem se dando melhor. Claro. A gente tem aí Ken Newton, Russell Wilson, me ajuda a lembrar de outros se vocês estiverem aí com o nome na cabeça também. Mas eu acho que esses dois são os principais. Aaron Rodgers também, a gente não pode esquecer. E a gente tem aquela, vamos dizer, entre aspas, a classe mais velha, que são jogadores que são mais plantados, mas que têm um ótimo braço. É o caso do Daniel Jones. Ele é um jogador que não tem muita mobilidade, joga mais parado, estático, exatamente igual o Eli Manning. Só que aí que entra a história. Playbook total, né? É o cara parado, plantado, que vai jogar ali no jeitão dele. Tem que proteger o cara, senão o time não funciona. Se não... Então, na verdade, essa escolha surpreendeu, a torcida dos Giants não aceitou, inclusive eu também não vi fundamento nem cabimento ninguém entendeu para essa escolha, porque realmente foi fora da curva. Mas o histórico dessa escolha, que é o mais interessante de tudo isso, porque a indicação foi do Peyton Manning, o treinador do nosso amigo Daniel Jones. Ele era treinador do Peyton Manning e depois do Eli Manning, então ele conhece muito bem esse atleta. E conversando com o Peyton Manning, ele falou, cara, ele é você agora no futuro. E o Peyton Manning bancou. E ele até chegou a fazer alguns treinos. Você ter o Peyton Manning bancando é difícil, né, cara? Tem força, né? Tem força. Muita influência. E né? o Daniel Jones também chegou a fazer alguns treinos com o Eli Manning. Então, por isso, pelo o fato dele já ter um jogo estabelecido, as mesmas características dos dois quarterbacks que são ótimos, Eli vem aí numa decadência. Mas ele foi escolhido para ser eu acho o cara que da franquia e o cara que vai tá explicado o porquê da escolha. Sim. Há uma tendência em não acreditar que vai dar certo. É isso. Não entender ou não acreditar que vai dar certo. Assim, o pra Redskins gente que tá no... Foi pro rival de divisão, rival né? de divisão, foi pra Washington. Isso. E muito provavelmente vai ser o quarterback titular, porque o Alex Smith sofreu uma lesão. E ninguém nem sabe se ele vai ser titular, se ele volta a jogar essa temporada. Então, uma baita escolha, né? Pois é. Sem sombra de dúvidas, é um cara que tem um bom nome e o rating dele no college é altíssimo. Então, pensando numa franquia que precisa de uma renovação de um quarterback, ele seria o cara, mas enfim, não foi o que aconteceu. E as outras escolhas dos Giants também não foram também à altura da expectativa que todo mundo esperava. Ou seja, o Giants não teve... Até agora tá todo mundo tentando entender as escolhas, mas o Dave Gentleman falou, olha, vocês esperem aí 1 ou 2 anos, que daí ou vocês podem me chamar de louco, ou então... é que 2 anos eu sou muito louco, tempo, né, cara? Eu já achei que era pra agora, pra pré-temporada. 2 anos é muita coisa. Pra uma franquia do tamanho do Giants não dá. 2 anos é muita coisa. Fazer o quê? Vamos amargar, né? Mas aí, uns 2 anos aí. E do Colts, Roberto? O que você tem pra dizer do Colts? Os Colts aqui na avaliação aqui do pessoal tirou uma nota A-. Foi bem. Fez ali, melhor do que o nosso demais. Pra quem tirou D+, mas tem 2 nomes aí que chamam a atenção aí, que é o Paris Campbell, que veio meio subestimado e tal, mas que promete trazer alguma coisa, e o Kerry Wills, que era dos Spartans e que tem um futuro bom aí no futebol americano profissional aí na NFL. O pessoal ficou contente aí com as escolhas. Tem o Yassin também, que é um maluco aqui, um cornerback também que vem pra gente aí, vamos ver como que ele vai entregar esse primeiro ano, mas a expectativa também é boa. E outros também, pegamos um linebacker, enfim, a gente conseguiu um wide receiver, então a gente conseguiu mesclar bem. Isso que importa pra quem vê, né? Pra quem procura repor, pra quem procura suprir alguma necessidade ou de ataque de defesa. Boas escolhas significa isso, né? Escolhas pontuais, né? Escolhas pontuais. Que tem tudo para dar um bom resultado. Os Colts voltaram o ano passado para pós-temporada, né? Mas é sempre aquela pós-temporada que você sabe que já chegou no limite. Sim, Você chega nos playoffs, naquela rodada do wild card, já como, já fizemos mais do que podíamos. Cria uma expectativa muito grande na torcida, mas você sabe que... Mas eu acho que o desempenho dos Colts vai depender muito da saúde do Andrew Luck. Com certeza. Isso vai ser terminou bem, né? Depois de muito tempo, terminou uma temporada bem. E voltou, Os Colts cresceram muito no fim da temporada, conseguiram a classificação
na última rodada. Sim. Então, por causa dessa evolução. Então a expectativa é que ele volte nesse nível do fim da temporada passada para tentar manter um posto mais forte. Vale fazer uma pausa bem rapidinho, o pessoal deve estar escutando alguns sons diferentes. Na verdade, a gente está assistindo os bastidores do draft na ESPN. Eles estão reprisando, onde eles estão passando ali os melhores momentos, os bastidores, né? A família toda envolvida, o pessoal aguardando a ligação, é muito interessante isso. É né? diferente, até é estranho. É quase pra um gente, reality né? show, né? Ficou uma coisa meio teatral, assim, né? Pra nós aqui, pra nossa realidade, não tem É nada tipo o parecido. Big Fone nas avessas, né? Esse você corre pra atender. né? Exatamente. A gente está acostumado com contratação chegou, vai se apresentar, põe a E camiseta. acabou, né? Não tem negociação, Tem, né? O cara negocia com o clube, assina e já chega pra jogar. Aqui não, é totalmente Mas pra você diferente. ver a Ali não, ali é uma diferença, né? surpresa pro próprio jogador, mas eu, né? O cara Exatamente. O jogador não sabe do que tá acontecendo. muito louco. Mas pra ver a diferença, né? É um esporte, vamos dizer assim, de elite, o mais popular dos Estados Unidos, mas eles sempre prestigiam aquele cara que vem estudando, vem jogando e precisa manter isso. Sim. Ao contrário do que acontece aqui. Infelizmente, estudando ou não, se você tem o talento, você chega lá. Mas não tem essa Pelo obrigatoriedade, contrário, o cara necessidade. precisa não estudar porque atrapalha o treino, Exato, atrapalha a exato. rotina. Então, mostra que até nisso a gente está anos-luz de ter esportes mais saudáveis aqui no Brasil Bem lembrado, Marcelo. e que sejam de fato, né, algo transformador na vida das pessoas. Né? Pois é. Vamos falar do São Francisco agora? Faltou você, né? Mas assim, Vai dividir lá as últimas posições que a gente de aqui na novo. avaliação do The Playoffs, o podcast também de futebol americano, eles receberam uma nota B+. Aí, ó. E como a gente tinha falado de escolhas pontuais, o São Francisco foi muito bem com a escolha do Nick Bosa, da Universidade de Ohio State, que é um cara de defesa e assim, a tendência é de reforçar o pass rush do 49ers. A última temporada a gente viu o quarterback adversário tinha facilidade para fazer lançamento, para pensar, justamente porque faltava um cara, aquele cara que é o caçador, que vai lá e derruba o quarterback. E o Nick Bosa tem grande potencial de ser esse cara e vai reforçar justamente essa deficiência do Niners. O treinador também trouxe dois recebedores, que podem ser os caras que vai ajudar o Garoppolo ali na distribuição de jogada. Como eu disse, tem muitos ajustes ainda no São Francisco, principalmente na defesa, mas eu acho que essas foram boas escolhas. De modo geral, né? De modo geral, por isso que recebeu até um B+, aqui, foram boas escolhas e tem uma expectativa aí da gente melhorar, sempre Pelo menos melhorar, isso, né? para que a gente ou que chegue numa pós-temporada, enfim, mas de novo, é uma divisão bem complicada. E lembrando que São Francisco é divisão de Seahawks, próprio Arizona, que a gente acabou de comentar, e do time que chegou ao Super Bowl, Los Angeles Rams. Então, bem complicado. Mas enfim. Mas o futuro promissor, pelo Futuro menos. promissor. Né? É uma equipe que vinha há vários anos, não, pelo menos uns 3 aí, só tomando um pouco na cabeça. Ano passado conseguiu arrumar um quarterback, infelizmente acabou modificando. Se machucou. Aí deu PT na temporada toda, agora acabou a traz jogadores temporada. pontuais. Acho que pelo menos tem mais futuro e uma perspectiva melhor do que, por exemplo, os Giants, que está começando essa reestruturação que o 49ers já vem fazendo há algum tempo, né? E não bastasse isso, ainda vai ter essa transição de quarterback, que eu acredito que não vai acontecer esse ano, mas possivelmente no ano que vem. Como disse o General Manager, 2 anos, né? Exato, É. exato. 2 anos é muita coisa. Vamos ver se ele tá certo, a gente que é muito louco de ter reclamado. E nesse meio tempo entre o nosso episódio anterior e esse, saiu também o calendário do futebol americano em 2019-2020. Finalmente sabemos contra quem jogaremos, quando jogaremos e onde jogaremos. Então vou passar só a primeira semana que o pessoal já começar a fazer, Vai ficar se na preparando aí. expectativa aí, ó. Green Bay Packers estreia contra os Bears em Chicago. Clássico. Na quinta-feira, 5 de setembro. Então começa um pouquinho antes da nossa independência, começa o
futebol americano, dia 5 de setembro, quinta-feira. No domingo, 8 de setembro, então temos Tennessee Titans e Cleveland Browns. Sempre o segundo time é o time da casa, tá? Baltimore Ravens e Miami Dolphins. Estreia de brasileiro nesse jogo, hein? É verdade. Estreia de brasileiro. Estreia de brasileiro. Atlanta Falcons e Minnesota Vikings. Buffalo Bills e New York Jets. Washington Redskins e Philadelphia Eagles. Rams e Carolina Panthers. Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars. Indianapolis Colts, que estreia fora contra os Chargers. Cincinnati Bengals e Seattle Seahawks. New York Giants também estreia fora contra os Dallas Cowboys. Meu Deus do céu. Detroit Lions pegam o Arizona Cardinals. Os Niners também estreiam fora, eita, todos nós contra o Tampa Bay Buccaneers. Pelo menos isso, né? Tranquilo. Meu Deus do céu. Vai pegar brasileiro também, hein? Pois é. Cairão. E os Steelers vão a New England enfrentar os Patriots. Na segunda-feira, rodada dupla, 2 jogos no dia 9 de setembro. Houston enfrentam o New Orleans Saints e Denver Broncos pegam os Raiders. Lembrando ainda, Roberto, só para complementar, que mês 8 é agosto? 8 é agosto. Então em agosto também começa a pré-temporada, já vai ter alguns jogos aí, possivelmente já com estava transmissão. isso, vai ter. Então, mais um detalhe aí pro pessoal ficar de olho, porque vai ter mais novidade, vai ter jogo aí É um pra gente aquecimento, acompanhar em breve. É um aquecimento total da NFL. E mais pra frente, bem mais pra frente, vai sair as transmissões desses jogos aqui, a gente também vai informar vocês. Aqui é só pra você já começar a pensar nos adversários que o seu time pega, corre lá, olha a tabela, vê se é uma tabela boa, uma tabela difícil, faça a sua avaliação aí. Vamos brincar então, já que a gente gosta de fazer previsão, quem que você acha que vai pro Super Bowl? Minha nossa já, senhora, já. Aí já grava aí, fica aí depois Já você fica corta. gravado, fica já vai ser coração. cobrado lá na frente, é Puxa isso. vida, Vai. hein? E não Manda pode aí. mudar também. Quem vai pro Super Bowl? 2 É. times então. 2. Eu, hein? NFC e AFC. Chuta aí, Roberto. Começa você, Calma, vai. deixa eu pensar. Começa eu, calma. É lógico, você que é o nosso âncora. É, Roberto. Caramba, bicho. É o boixá da nova geração. Careca eu já tô. Essa vida eu não vou fugir muito não, mas eu vou de Patriots. E outro lado, bicho. Eu já tenho minhas escolhas, mas não tenho muita confiança não, cara. Então, do É outro muito lado, baseado eu vou na de última Seahawks. temporada. Eu vou Como? de Seahawks, Seattle Seahawks e New England Patriots. Já foi final já, né? Pode ser eu? Pode. Eu vou de Kansas e New Orleans Saints. Também. Eu vou de Kansas e Rams. Aí. Essas são as nossas apostas. Bom, vamos ver. Muito baseado na última temporada, mas é o que dá pra fazer, né? Lógico. Antes da semana 1, depois da pré-temporada, a gente faz outra. Pode ser. Beleza. A gente dá uma reavaliada, falando, não, mantenho Ou não mantenho, é. E agora vamos fazer o seguinte. Até onde você acha que o seu Colts Colts. vai e o seu 49ers? Já falei, ó, Colts é rodada de wildcard. Will? Dali. Cara, que difícil, hein? É o que eu quero ou o que eu Os acho? Niners, se não for pra Série B da NFL, já é um lucro pro Will. Cara, eu acredito em pós-temporada, mas acho muito difícil, mano. É como eu falei, é uma divisão complicada. Você mesmo disse que o Seahawks chega no Super Bowl, é completamente compreensível. Mas vai, pós-temporada. E tem Rams, né? Que também. Ele Pô, botou Rams, cara. eu botei os Seahawks, então você vê que os Niners. Ficou assim, espaço. Muda Não de vai dar divisão. mais um ano. Mais um ano. Muda de divisão. Bom, Acho eu não que posso você falar tem que nada, mudar né? de cidade, assim. Pegar seu Brincando de Warner, vai mudando. Não, Pega eu uma não posso falar divisão nada. fraca aí, Na vamos minha ver. divisão tem Dallas, que chegou na pós-temporada já quase 2 anos seguidos. Os Eagles. E ainda tem os Eagles. Eagles, que é campeão, e ano passado quase chega de novo, na última temporada, aliás. É. Então, Dos um time que está se também é bem reestruturando, vai ser difícil. Esse ano vai ser Uma divisão sofrido. bem difícil. Mais um ano sofrido. A divisão do Mas- Patriots é. Não vou dizer que é uma baba, mas é bem fácil, cara. É uma baba.
Eu não diria só Dolphins, divisão. Buffalo Bills e Eu Jets. diria a conferência toda. Ah, né? a gente já conferência falou sobre toda, isso. não, A calma. conferência... Mas quem tem lá, velho? Todo Eu mundo acho dá meio os difícil caras. falar tudo bem, conferência. mas Esse a ano, divisão esse são muito ano, essa bons. última temporada teve o Kansas. Eu vou Kansas, deixar New claro England. aqui que não é por isso que eles O Kansas chegam na tem feito um final. trabalho, os Broncos já tiveram meu seu Deus. período. Vou deixar claro aqui que não é Não. por... Eu não tô dizendo que não é por isso que eles chegam na final, tudo bem? Mas que é Daqui a fácil, pouco a é. torcida do... A torcida vem bombando aí, mas é uma Boa. divisão mais Você fácil. pega a NFC, Tem divisões mais difíceis que ah, outras. só do Fácil. Giants tem 2 times que podem chegar Ah. forte pro Ah, Super Bowl. Aí de Cardinals, de Tampa Bay, de Lions, isso aí ninguém fala, né? Não, isso é só tranqueira. Não dá, Tá não dá pra onde? esperar nada daí, cara. Pô, Então, tem tá bom. New Tampa Bay, Orleans, Jaguars. tem na NFC tem New Orleans, Acho tem Carolina, Acho que quem faz frente ao Carolina. Green Bay. o Patriots Cara, hoje é só o timaço. Pittsburgh e... E olha lá, né? E olha lá também, né? Mas enfim, Enfim, vamos lá. Então, de futebol americano, por enquanto é isso. tá que anotado temos aí, também, né? Antes Tá, de tá começar, anotado a gente aí, é. volta a fazer os nossos Beleza. Vamos, depois a gente corrige aqui a nossa falha. Então agora vamos mudar de esporte um pouquinho. Vamos mudar um Vamos pouco? nessa. A gente falou de futebol americano que ainda nem começou, tá ali nos seus bastidores. Vamos falar de um que tá chegando no final, né? É. Tá chegando quase aí. Tá bombando, né? Tá bombando, né? Que é o basquete, Basquete, NBA. NBA, Nosso playoffs, correspondente tá meio voado, né? Ele, ninguém sabe por Perdemos onde anda o contato. Alisson, a gente perdeu o contato. Houston, we have a problem. Não conseguimos É. falar com ele A mais. gente não consegue mais falar Então a com gente vai ele. tocando basquete por aqui mesmo. Eu acho que ele desistiu e não esqueceu de De comunicar. avisar. Se de perdeu avisar. pela Europa, né? Alguém viu se ele saiu do grupo? De repente ele saiu do grupo e a gente Saiu do grupo, é, eu nem viu. Não vimos. Mas é o seguinte, já estamos na fase de quartas de final, digamos assim, né? É, ou Finalmente, semifinais de final da conferência, né? né? Porque lá é diferente, o campeão da conferência vai o campeão da outra, então semifinais de conferência. Do lado oeste, nós temos Golden Nós State temos, Warriors, Houston Rockets, Portland Trail Blazers e Denver Nuggets. Golden State e Houston tá 2-0 para os Golden State, numa melhor de 7, Melhor de então, 7. ou seja, tem que ganhar 4. E do outro, na outra partida, Portland e Denver 1-1. Já do lado leste, Milwaukee Bucks e Boston estão empatando em 1-1. Boston Celtics do nosso amigo Marcelo, 1-1. E os 76ers empatando em 1-1 também com o Toronto Raptors. É o pessoal do lado leste. Alguma surpresa até aqui? Nos playoffs, assim, Nos playoffs, que né? não chegou aos playoffs a gente já sabe. A gente já sabe. Né? O Marcelo tem Lakers, uma. etc, etc. Eu acho que do outro lado, o Portland tem. Eu acho que a vitória do Nuggets sobre o Blazers foi uma surpresa, porque eu acho que esse time do Portland, eu pelo menos considero um time muito bom. Fez uma temporada regular fantástica. O Damian Lillard tá jogando demais. O cara Deveria tá estar carregando. 2-0 para Portland. Eu acho que deveria estar 2-0. Pode considerar como uma surpresa. Mas dos times que chegaram, vamos da divisão do lado A gente oeste. tá falando do Os playoff. times que chegaram, esses 4 times que chegaram, alguma surpresa? Não, Não. Os Warriors terem ganho de quem ganhou, os Houston terem ganho do Não, Utah Jazz, acho que não. Acho que tá normal até aí. E assim, mesmo o basicamente. San Antonio Spurs, perder pro Eu acho que era um Denver. jogo bastante igual, cara. Spurs e Nuggets. Foi um jogo bem Tanto é que bem foi 4-3, equilibrado. né? E foi Certo. 4-3. Chegaram praticamente juntos ali E entre vamos falar a os 8. verdade, os Spurs também já estavam no limite, né, cara? É aquilo que a Assim, gente já tinha é falado. um time que antes, também um tá em time reconstrução. construção. Mas a camisa pesou pra chegar. Eu acho que Porque sim. chegou ali nas últimas Chegou. rodadas. Interessante, olha Batendo só. na trave. Dos dois lados, os 4 que passaram foram os 4 primeiros. Sim. Os 4 mais bem Os classificados. 4 mais bem classificados. É o domínio, né, dessas equipes. Mas, por O exemplo... Bucks perder a primeira em É. casa também foi uma surpresa. Sim, sim, sim. Eu diria que sim. Celtics, né? Porque foi um O jogo Bucks que... é o melhor time da temporada até agora. Então, E o primeiro também na conferência, o né? primeiro da conferência. O Boston, ele se classificou, se eu não me engano, em quarto lugar. Quarto lugar. E já é um grande feito ter ganho, mas o segundo jogo já foi um massacre, né? Uma diferença aí mais ou menos de quase 20 pontos para Milwaukee em cima de Boston, mas agora a série vai para Boston. Vai pra Boston. Pra Boston. Terceiro jogo. Então pode ser que o fator casa seja decisivo, ou então que dê uma grande margem para Boston
Boston tentar conquistar a sua vaga vamos dizer, na final da conferência. Se do lado oeste não teve surpresa, do lado leste menos ainda, porque a gente vê aqui pelos placares da fase anterior, 4-0, os Bucks meteram 4-0, os Celtics meteram 4-0, os 76ers 4-1 e os Raptors 4-1, ou seja, foram séries decididas Massacres, né? de maneira fácil, né? Eu acho que assim, um time que basicamente é favas contadas na final é o Golden State. Também acho. É a melhor equipe. É a melhor equipe, o melhor conjunto. É o melhor conjunto, tem os melhores atletas, só astros jogando. E assim. É o favorito ao título. Desde o começo da temporada. Eu acho que sim. É o time a ser batido desde quando começou, quando a bola subiu no primeiro jogo. Eu acho que o Bucks montou um time muito bom, não matou chegar mas em não primeiro. acho que pra bater esse eu Golden acho State que agora. Dos quatro do tomador ali, quem poderia bater? O Celtics? Será Acredito seria mais que não. competitivo ali? Eu acho que não. Fosse alguns anos atrás, um ano atrás, eu acho que bateria de frente. Sim. Se bem que a equipe não mudou muito, mas só que o momento dos jogadores é outro. Tiveram vários problemas também nessa sim, temporada, né? sim. Tem muito Lesão, vestiário, técnico. então tem muita bastante coisa que deixou Mas o só ambiente que tem turbulento. camisa, pode ser que reverta daqui pra frente. Coisa que, por exemplo, o Milwaukee não tem. Mas o Milwaukee tem um cara que está sendo diferencial da tem um temporada cara ali dos que caras. é o... aliás, a gente até falaria sobre isso. Tem um cara que é dono da NBA hoje, praticamente. Sem o Lakers na parada, sem LeBron James, o Antetokounmpo hoje é a grande estrela do basquete americano. O cara é um monstro, velho. E o cara agora começou a meter bola de 3. Não basta o que ele já fazia de infiltração, de rebote, o cara começou a mandar bola de fora. Se esse cara leva os Bucks até a final e emparelha ali, pode até perder do Golden State na final, mas emparelha as finais, você acha que ele vira o cara do basquete? Eu acho que não, hein? Eu acredito que sim. Eu acho que acho que pós LeBron, que é o principal cara da NBA, continua sendo, ninguém discute. Não tá no playoffs por outras circunstâncias, mas eu acho que o Antetokounmpo tem tudo pra ser o cara, tem tudo pra ser o cara da NBA nos próximos anos. Você descarta, por exemplo, o James Harden? Talvez ele não tenha a mesma estrela que o Giannis, porque ele tá numa equipe relativamente de menos expressão, mas aonde ele só elevou o nível dessa equipe, porque ele é o cara. Mas até pro cara ser o cara, ele tem que estar numa equipe que permita. Dá muito, entendeu? Dá muito. Por Ele exemplo, tem uma temporada fantástica. Tô falando do Harden. não digo nenhuma, cara. São 3 temporadas Não, é uma sequência. surreais. E é um cara que sempre tá ali batendo pelo menos 2 dígitos em 3 quesitos. Sim. E isso hoje em dia na NBA é um fato raríssimo. Agora, Porque é um jogo muito mais de contato físico do que antigamente. Então ele consegue driblar isso também. Porém, se olhando analisando as equipes, ele tem quem ali? Ele tem o Chris Paul, o Capela tá numa boa temporada. mas só que assim, não são caras que O mantêm um Gordon, nível que- altíssimo. Tá bem, mas também não é uma estrela. E sem falar que ele tem uma pedra gigantesca no caminho que é o Golden State. Que já ganhou as duas. E tem um cara que joga muito no Golden State, que é o Duran, né? O Duran do WhatsApp, como diria Romulo Mendonça, o cara é sinistro, né, velho? O cara defende, o cara ataca, o cara é pivô, é ala, arma, o cara é completo, completaço. Então, Também não É seria o cara da NBA, talvez? pode ser também. E você, Roberto, o que você acha desses 3 nomes Aliás, que a gente citou? Duran, que há especulação que não fica em Golden State na próxima temporada. Sim, ele teve Sim, problemas é. com o Green no começo da temporada. Exatamente. Especulação de Nova York, até do próprio Lakers. Quer dizer, vai mexer muita coisa, né? Se um cara desse vai para um outro time, né? Outro cara que cogitava-se a possibilidade, até já teve alguns rumores de que ele talvez iria para Nova York para compor esse time com o Kevin Durant, é o Kyrie Irving, Sim, que hoje está no hoje Boston. tá no Boston. Só que até agora não tem nada decidido. Eu acredito que depois da temporada, Nova York que tá tentando montar um time há anos, hein? Desde o Patrick Ewing. Nossa. acho que uns 20 anos de reconstrução Meu e não Deus. conseguem sair do zero. Eu acredito no grego. Grego?
Porque também tá levando um time sem camisa Sim, pra um também. lugar. Total, Como eu falei, né, se ele cara? chegar na final e for pau a pau ali com o Golden State, eu acho que ele tem grande chance Tem de grande ser chance. o cara. Eleva o nível do cara, Porque né? aí ele se diferencia do Harden nesse sentido. Ué, eu também tenho um time sem camisa, sem time contando com estrelas e levei o meu. Sim. Então, Como líder, né? é. Exatamente como líder. Então, eu Acho que o acredito. Duran no Warriors nem é tanto um líder porque é um time repleto de craques, né? Então E até porque ele não tem esse perfil. ele não tem esse perfil. Ele não tem esse perfil. Também Desde acho. quando ele Precisa tava disso. no Thunder, No Thunder. ele não era o líder da equipe. Quem era o líder da equipe é o Westbrook, que até hoje Que é o até líder. hoje tá lá, né? Tanto que o Segura a onda até Paul hoje. George é o cordeirinho dele. Sim. O Carmelo Anthony bateu de frente, espirraram o Carmelo Anthony. Então, ele é um cara que é o cara de apoio. Ele não é estrela, porque ele não chama holofote, mas ele resolve jogo. Ele resolve muito, Mesmo cara. caso do Harden. Sim. É diferente. O LeBron ele já é um cara mais midiático. O Giannis também é mais midiático. Por quê? Porque ele é um cara mais plástico. Pega as enterradas dele, pega as enterradas do Harden, são pouquíssimas, ok. Mas pega as do Durant. Não é tão plástica, não é tão bonita quanto ele faz. Então, É mais aquele jogo midiaticamente acaba de... chamando um pouco mais de com atenção. certeza, com certeza. O Duran seria mais eficiente, o Antetokounmpo daria mais show, seria um cara mais... daria enterradas mais plásticas. Ele fez uma enterrada esses últimos jogos aí, tipo, quase da linha do tiro livre ali, pô. Dá, cara. Voou, né? Monstro, né, velho? Monstro. E só pra lembrar que agora também tá rolando um jogo, né? Terceiro jogo de Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. Os Sixers vão vencendo por 20-16 até agora. No comecinho. Depois nas nossas redes sociais o Will atualiza o resultado Compartilha. final. aí. Jogo que foi pra Filadélfia, não é isso? Ou não? Bom, segundo é o mandante, então é em Toronto. É em Toronto? Ah, É. tá. Então, reverso. Bom, Acho que é mais isso, alguma né? coisa é isso, né? Acho que é isso. Tentou passar hoje aqui no nosso programa para vocês. Falamos de NFL e de basquete, de NBA. Uma ainda pensando em como vai começar e montando seus times, e a outra já na sua reta final, Pegando fogo. rumo às finais da NBA, para ver On quem fire. leva o troféu da temporada 18-19, 18 e 19. né? Qual a aposta sua na NBA? Já que a gente tá. Já tô Pois apostando. é, a gente ué. falou do Super Bowl e não vai falar Golden dele. State, não tem esse aí? Acho que Final. Barbada. Vamos começar a final, vai. Golden State e Celtics. O Marcelo Apesar vai de eu também, acreditar no né? Blazers, Lógico. Mas Celtics campeão. Eu Vamos- vou de vamos- Golden State. Vamos Bucks. chocar a NBA. Vai chocar. Eu ia falar Bucks também. Chocar a não NBA. sei, Vou dar uma brecha. Eu acho que o Antetokounmpo chega na sua primeira final de NBA. Apesar que eu ia gostar desse cara é jogo louco. aí. É, Eu eu acho ia que gostar. Acho que pode ser. hein, vai dar uma Will? mexida, né, cara? Eu acho que eu vou mudar. Vou com o Will. É, vai dar uma Golden State bagunçada. Sou e influenciável aqui. Que eu ia falar, mas eu quis ser simpático com você, mas eu quero que você se dane também. Ah, pra lá. Se o Alisson tivesse aqui, ele ia me apoiar. Só que não, porque ele é Não, fã porque do ele é fã, Giannis. Ele é fã do dele. Giannis, Ele total. gosta. Aliás, o Alisson que começou com essa onda Giannis, né? Isso, É, é. avisar dele que levantou agora, tá É. vendo? Cadê o Alisson? Ele tinha que estar aqui. Mas você vai ver ele. Se o Milwaukee for pra final, Aí ele a aparece- gente vai postar uma foto do Alisson com a camisa com o rosto do Do Giannis. Giannis. A gente vai Aliás, postar Alisson, se isso. você assistir, comenta aqui, falando que você tá no país que você Por foi, favor. tá em outro É o planeta, mínimo, alguma né? coisa que a Pô, gente é o tá mínimo meio sem você contato. anunciar onde é que você tá. Celular, mudou de celular, alguma coisa, pode avisar. Ficou rico e sumiu, né? Isso. É, né? acho que ele ganhou na Mega Sena, já sabe que vai De ganhar na lá. Mega Sena de mais tarde. 125 milhões, né? É uma boa Eu não nave, joguei pra não cara. correr esse risco. Vai que eu ganho. Vai que eu ganho, né? Vai que eu ganho, vocês nunca mais vão me ver. Vai que eu ganho, eu tenho que pagar o que eu tô devendo. Melhor não, né? Então vamos para as nossas considerações, Considerações finais? aí. Rapidinho, cara, nada a ver com o esporte americano, mas a Bandeirantes fechou. Como se alguma vez tivesse, né? Como se alguma vez as considerações finais dele tivessem alguma coisa a ver com É esporte. porque não tem nenhum Big Brother Não tem rolando, nada, é, não assim, tem reality. Mas vai começar o de férias com o ex, cara. Você que sempre gosta, a gente fala, assiste nunca que é assisti. bacana. Interessante. Só É dá legal, merda. meio bagunçado. A Bandeirantes fechou o patrocínio, não, a transmissão do campeonato de futebol feminino. Olha, Uma coisa que a legal, gente hein? sempre vinha aqui batendo na tecla, que tipo, o esporte feminino, principalmente futebol, não tinha Um espaço. um espaço legal. e as pessoas não tinham onde acompanhar.
Acho que fechou ontem, se não me engano, o contrato. Enfim, a Band vai transmitir o Brasileirão Feminino. Muito bom. Legal. E E acho que vale a eu acho que galera aquela regra da acompanhar. Comebol, de que os times para disputarem campeonatos da Comebol tem que ter um time feminino para poder participar, isso precisa se estender para a CBF também. Eu Quer acho. disputar o Campeonato Brasileiro, tem que ter um time feminino Apoio, também. precisa ter investimento no futebol Não feminino. faz sentido, né, cara? Não faz Tem sentido. que fazer. A seleção Tem que ter. vem de. Aliás, vai disputar a Copa do Mundo. Acho que tá para disputar, acho que no próximo mês, se não me engano. Vem de sequências de derrotas, porque o time não consegue ter jogadoras, cara, pra contratar, pra montar um elenco. Pô, é complicado demais, Por velho. isso que eu vi hoje é que a Formiga assinou o contrato até 2020, ela vai continuar jogando, ela tem uns 70 anos. Ela tem 120 anos e continua jogando. Continua jogando, impressionante. E a justamente o Fran também PSG, né? continua. O PSG, se não me engano, é um time da Europa, um time grande da Europa. Cara, eu não sei. Mas acho que esse é um problema, porque não tem peças, Tem cara. peças, Você não tem consegue peças. encontrar. E precisa ter time, precisa ter apoio e precisa Na ter verdade- televisão pra transmitir. Na verdade, talvez até encontraria. O problema é falta de incentivo. Essas atletas assim já estão consolidadas. Sim. Mas imagina para uma pessoa que está começando agora, que tem o seu dia a dia, joga uma bola e joga bem e não tem um apoio financeiro de um clube, você acha que ela vai largar o trabalho dela para jogar Vai. futebol? Nem pau. Não É vai. com o Paris Saint-Germain mesmo, com o É, PSG. o PSG. Na verdade, o que esses times precisam é bancar os times, não dar uma ajuda de custo. Que é um Só absurdo, pra ter né? a pessoa vestindo a camisa ali, e o problema é dela, se Que é ela um tem grana absurdo, pra né? Você ter. falar em ajuda de custo, né? Pra um atleta profissional que viaja, que tem. Mas cara, será que Tudo tem uma- essa profissionalização do futebol feminino? Forte, incisiva? Ou então ela só existe quando o clube precisa realmente montar uma equipe? Infelizmente é isso. Aí que tá. Tem porque Eu acho que precisa. tá mais nessa segunda. Mas aí cabe também aos organizadores a valorizarem e estimularem aquilo que acontece. Seria muito interessante, por exemplo, que o futebol feminino fosse a abertura do jogo do masculino. Rodadas de futebol feminino. Como a gente As tinha com os duas. aspirantes antigamente. As duas para acabar quase às 4 e às 4 começar o jogo masculino. Você Concordo. atrai, o público vai chegar mais cedo, que já vai estar ali mesmo, vai, assiste. Tem mais Começa- gente no estádio, elas Pô, vão aí você ter começa, espaço, você tem chega já na mídia, metade do tem- segundo tempo, vê que foi um jogo legal, pô, meu time ganhou, pô, na próxima eu chego mais cedo ainda, Sim. pra ver o segundo tempo inteiro, pô, gostei, vou vir mais cedo pra assistir o jogo inteiro. E assim você Ah, vai e detalhe, cativando. monta Até o porque hoje em dia calendário. você tem arena, né? Que Você isso precisa aconteceu. movimentar É. as arenas, então E você que precisa ter você atração. Uma consegue- vez eu fui no Pacaembu no jogo do Corinthians e que antes teve um jogo feminino. Corinthians e alguém também. Foi super legal. Eu cheguei cedo lá, porque E Pacaembu você é legal chegar cedo, consegue comer um pastel, um negócio todo. montar o calendário de acordo com o futebol masculino. Então são os mesmos jogos toda rodada. Você consegue se programar, enfim, como tem no masculino. Até porque É, talvez pro justo clube ali, mas- acaba, vamos dizer assim, deixando um pouco mais barato se seguir a tabela do masculino. Porque é uma viagem só, Uma viagem só. um grupo só, um hotel só. Mas É logística. depende da boa vontade não dos tem nossos boa É, vontade. ele dirigentes. podia né, ter que também a sabe que é questão uma de quem porcaria. cai e quem não cai em um e outro, mas enfim, você ajusta. Meu, a gente faz acompanhou parecido. aquela tragédia do Flamengo no começo do ano, onde os moleques estavam dormindo num lugar totalmente sem estrutura. Pô, imagina como é que é o futebol feminino, cara, dentro dessa realidade. É isso que a gente está falando de um esporte em específico. E que Imagina os outros, os esportes É. olímpicos, as patifarias que devem A gente está acontecer. falando do futebol, que é o principal que é o esporte do principal, país. mas Isso. É só um recorte de um continente que é o Brasil. Porque é um país gigantesco onde devem acontecer várias outras coisas que a gente nem imagina, infelizmente. E você, Marcelo Rosa, suas considerações finais? Cara, se alguém souber o que aconteceu com o Dave Gentleman, me explica. Pode me chamar no WhatsApp, mandar Manda mensagem, e-mail, enfim. Porque até agora eu não Você não entendi. entendeu como a ainda. gente não Então, entendeu. Mandiná, Aí, ó. joga aí seus búzios aí, depois me ela já- explica. ela já Game Day se foi. Essa foi? Já cantou um Então, subir, Pai foi Galo, essa aí, então. não foi? Pai Galo. Pai É, Galo. outra aí. Manda- Mentalizei. Manda mensagem nas nossas Walter redes Mercado sociais. também já foi. João Bidu, esses caras. É, que alguém aí, for, alguém qualquer um. ajuda, porque nem eu É a Sônia entendi. Abrão, se souber, pode mandar. Vou mandar.
Essa é a minha consideração. Manda mensagem nas nossas redes sociais. Nas redes sociais Twitter, também manda, Facebook. Instagram. Se alguém souber, puder explicar aí, por favor. Tá? E hoje eu também vou deixar aqui consideração final. Coisa eu acho ótimo. Ixi, Manda lá. vem uma Não, declaração mas é agora. bom, não, é bom, é bom. Eu que assisti recentemente e aí fiquei com ele na cabeça, até comentei aqui antes da gravação, que é o filme Um Homem Entre Gigantes, que é uma história baseada em fatos reais, uma história real do Dr. Bennett Omalu, um nigeriano, um médico excelente que estudou, que identificou, né, que o trauma craniano ali dos jogadores sul-americanos causavam problemas a longo prazo, deu um nome a essa doença, que é a encefalopatia traumática crônica, e enfrentou os gigantes da NFL para mostrar esse problema, que era um problema que a NFL ignorava, até sabia, né, dá-se a entender que a NFL já sabia daquilo, mas existe encobria porque ia palavra prejudicar o certa é essa, esporte, fazia parte do esporte o choque de cabeças e a, entre aspas, violência do jogo e tal. Então foi uma quebra de paradigma ali, ele conseguir expor isso e fazer com que a sociedade questionasse a NFL a respeito daquilo. Então fica a dica aí, tá no Netflix. O filme é muito interessante, cara. Filme com Will Smith. Will Smith já é um bom Show. já é um bom sinal. O filme mostra que ele conta a história de alguns jogadores. Isso não é spoiler, porque o filme é baseado em fatos reais, enfim, já aconteceu. Conta a história de jogadores que sofreram coisas muito absurdas, assim, de jogadores já ex-atletas. E não tão velhos. Não tão velhos. Seus 40 e poucos, 50 anos. Jovem, enfim. E já que sofriam de vários Alzheimer. problemas de Alzheimer, problemas de violência doméstica, Alucinações, coisas bastante sérias, bastante pesadas, que a liga completamente fechava os olhos para aquilo, que era um problema de saúde seríssimo. Até que o Double D se matou, um grande jogador que estava no meio dos líderes da NFL ali, e numa crise de ouvir vozes, de etc., ele se suicida, e aí sim abre um pouco mais os olhos da liga, e aí eles não conseguem mais esconder, e aí levam mais a fundo essa história aí, bem bacana. Aliás, problema de conclusão que existe ainda hoje, né? Hoje a liga já tem uma preocupação, já tem políticas de como evitar e mesmo assim ainda acontece. Imagina um esporte de contato, 30 né? anos, 40 anos atrás, como é que era. Então, avançou bastante, né? Graças a esse tipo de movimento, né? Exatamente. Que Por isso existia que vale antigamente. a pena assistir o filme, bem legal. Pra quem gosta, é uma boa dica. Pois é, então fica aí, pelo menos não é aquele de sempre que eu não vou falar, é um outro filme agora para variar um pouco. Mudou um pouco. Então muito obrigado pela audiência, pela paciência, deixem seus comentários, sigam-nos nas redes sociais, fiquem com Deus, até a próxima, fui! Falou, galera.